Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Ok? Um navio de Adramítio. Eu não sei quem já foi para lá, eu nunca tinha ido, fui pesquisar onde é. É ali no norte da Turquia. Então, esse navio estava vindo lá do norte, desceu a região da Turquia, todinho, e desceu até a região ali onde ficava a Cesareia. Então, era um navio que ficava andando pela costa asiática, fazendo comércio, entregando produtos, levando pessoas. Era um navio, por dedução dos especialistas, pequeno. Um navio costeiro. E estavam conosco. Então, vocês veem a narração aqui na primeira pessoa do plural. Lucas está contando a história de Paulo, mas ele está se colocando dentro da história. Eu, Paulo, Aristarco e todos os demais. Então, ele está contando essa história aqui. Então, nós temos um navio pequeno. Ok. Pegaram esse navio pequeno e partiram. No dia seguinte, levou um dia, 12 horas, já foi longo, hein? Esse é um trecho curtinho da viagem. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, o chefe da guarda, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Outro detalhe importante. Hoje em dia, um preso, quando é transferido de qualquer presídio para qualquer outro presídio, todas as custas, todos os recursos de alimentação, de roupa, tudo que ele precisa é custeado pelo Estado. Ali era cada um por si. E Paulo foi permitido por Júlio entrar ali na região de Sidom, e aí Sidom hoje é o litoral do Líbano, né? Que, curiosamente, Beirute foi atacada por Israel há poucas horas e dias, né? Então, é ali, naquela região do Líbano hoje. E Paulo teve que entrar na cidade, ele permitiu que ele conhecesse, porque toda aquela região foi evangelizada por Paulo, para ele pegar algumas coisas, conseguir algumas doações, alguns recursos, roupa para o frio, cobertor, comida. Ele tem que se virar, ele tem que sustentar. O preso aqui não é sustentado pelo Estado. Então, já percebam que não estamos falando de um cruzeiro, como vocês gostariam de embarcar. É cada um por si mesmo. Bom, saíram de Sidom, atual Líbano. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. É uma informação que, para leigo, difícil de entender. Ah, tá legal, você passou pelo norte de Chipre porque os ventos eram contrários. Aqui começa a aula técnica de Lucas, falando o que é navegar. E aqui começam as comparações que vocês podem fazer espontaneamente com a vida, considerando a vida o mar. Ele está dizendo que eles partiram para um destino desejado, planejado, montado rota, calculado, com gente experiente, gente que sabia fazer o que estava fazendo há muito tempo e que só fazia aquilo. E aí, no segundo trecho, quando eles partiram, ventos contrários fizeram eles mudarem a direção. Eles não queriam passar pelo norte da ilha de Chipre, eles queriam ter passado ao sul, por baixo da ilha de Chipre. A viagem seria mais curta. Passou por cima, porque era o que o vento permitia. Opa, o que tem o vento aqui? A navegação era a vela. Não tinha motor. Eles dependiam do vento.
Olha, uma viagem dessa, toda à vela. O vento bateu no sentido contrário à direção que eles gostariam de ir. E o que acontece quando o vento bate em direção contrária? Você se ajusta ao vento. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, você se ajusta ao vento. Próximo versículo. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Um monte de nome que a gente não conhece. Já saíram da região do Líbano, já estão costeando a Turquia. Lugar que este navio, de onde ele partiu, a área que ele conhece. Eles já rodaram aqui mais de 500 quilômetros. Mais de 6 dias viajando. E eles estão ainda costeando a margem. E aqui, quando ele fala, navegamos em mar aberto, ele está dando uma informação muito importante para os navegadores experientes, que eu não sou. Ele está dizendo, é muito perigoso navegar em mar aberto. Não era a nossa intenção navegar em mar aberto. Os ventos contrários nos colocaram nessa situação. Porque em mar aberto, a gente perde muito controle, as correntes são muito fortes. A gente não consegue dominar a rota traçada. As coisas ficam totalmente vulneráveis. Nós nos sentimos extremamente acuados, impotentes no meio do mar aberto. Mas os ventos contrários nos jogaram nessa situação. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Lá em Mirra, no litoral da Turquia, ele falou, bom, pegamos o nosso pinga-pinga, que costeia a Ásia, só que agora a gente tem que pegar um navio que vai atravessar para o outro continente. E a gente não vai num navio pequeno, a gente vai pegar um navio maior agora. Esse navio está indo para Roma, vamos nele. Agora é um navio grande. Tem muita gente nesse navio. 276 pessoas nesse navio. E está dizendo que ele é um navio alexandrino. O que significa um navio alexandrino? É um navio que veio de Alexandria, do norte da África. E ele já está navegando há bastante tempo. E ele está subindo lá de Alexandria, um lugar super forte, que recebeu esse nome por conta de Alexandre o Grande. E ele está levando mercadorias, está levando recursos lá para Roma, porque o comércio entre os dois era muito forte. Então agora tem um barco grandão. Estamos melhor estruturados. É um barco que aguenta o oceano. Não vamos passar o sufoco que passamos nesse barco pequenininho em mar aberto. Agora a gente pode encarar desafios maiores. Ok. E como eles eram presos, Lucas não deixou de registrar. Ele nos fez embarcar neste navio. Circunstâncias me obrigam a entrar nesse navio. Eu não entrei porque eu quis. Eu fui obrigado. Todos nós fomos obrigados a entrar. Ok. Aí ele diz que, embarcado nesse navio, eles navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Quinido. Olha só, vagarosamente por muitos dias. Continuavam ventos contrários. O navegar vagaroso é a dificuldade de avançar na direção que se quer. E tem um detalhe interessante aqui. Quando você navega,
com ventos contrários, diferente do que muitos de nós pensamos, que quem tem carro, pegamos o nosso carro, ou entramos num carro de outra pessoa, essa pessoa pega o carro, mantém o volante na posição reta e segue pela via. De vez em quando fazendo uma curvinha ou outra, mas ele está indo sempre naquela direção do destino que ele planejou chegar. No caso do navio, que está com dificuldade e está na navegação costeira, que eles chamam de navegação de cabotagem, ele anda em zigue-zague. Ele ora, pega o vento, daqui a pouco o vento leva ele de volta. Depois ele pega o vento de um lado, depois volta. Ele vai fazendo zigue-zague, ele não consegue ir na direção certinha. Ele tem uma grande dificuldade. Curiosamente, os aviões também vivem saindo de rota, mas o assunto aqui é no mar. O fato é que eles tiveram muita dificuldade para chegar em Quinido. Quinido ainda é na Turquia. E esses muitos dias, pelos cálculos de navegação, foram mais 5 dias para chegar nesse lugar. Aí o texto diz, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, novamente, não é minha rota, quem determina a rota é o vento, navegamos ao sul de Creta, ou seja, já fomos outra ilha, tivemos que andar por baixo, até chegarmos de frente a Salmona. Costeamos a ilha de Creta com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Ufa, um nome bom, um nome tranquilo. Você vai ver, Paulo, ele está aqui bem no meinho, aqui, mais para baixo. Bons Portos. Paulo está se esforçando aqui para ler o mapa. Bom, com muita dificuldade eles chegaram nessa outra ilha, a de Creta. Agora nós já estamos na Grécia. E eles pararam em Bons Portos, no distrito ali de Lazéia. Detalhe, Bons Portos já é um nome agradável. Se eles puseram esse nome aqui, é porque isso aqui deve ser um lugar bom, né? Eles batizaram como um lugar bom, então é um lugar bom. Lucas diz, tínhamos perdido muito tempo. Ou seja, a viagem não estava acontecendo como queriam, já tinham gasto muito mais dias do que imaginavam, e tudo isso refletia em aspectos de subsistência, de condição física e de outros planos. Alimento, cada um se sustentava, certo? A expectativa de suportar todo o enjoo, toda a náusea que provoca estar num barco desse. Nós estamos falando de um barco da Idade Média, do início do século, nem Idade Média. Idade Média já era luxo perto desse barco. Ele balançava, gente, e muito. Não tinha poltronas, não tinha cabines, não tinha geladeira, comida refrigerada. Tinha rato. Rato que queria disputar a comida seca que tinha lá. As condições eram bem ruins. Eles tentavam sair o mais rápido possível daquele barco. Então, quando eu disse que estava demorando demais, é que a coisa estava ficando muito sofrível, mais sofrível do que o previsto. Bom, quando chegou ali nos Bons Portos, que eles atracaram em Bons Portos, Lucas diz assim, próximo versículo, tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Não dá para entender muito fácil, a gente precisa ajudar. Lucas está dando uma referência importantíssima aqui, climática. Ele não estava querendo fazer uma alusão ao jejum em si, mas em que data o jejum era feito? O jejum que ele está citando aqui é o que os judeus hoje celebram, que é o Yom Kippur. Passou a data do Yom Kippur. O Yom Kippur é no final de outubro. Final de outubro já é final de outono. Estamos às vésperas do inverno lá. Não aqui no Brasil, lá. Vai começar o inverno. Inverno significa fortes tempestades.
clima insuportável. Não se navega no inverno. A chance de você sobreviver é mínima. Percebam, já passou o dia do jejum. Então Paulo tomou a palavra, diz Lucas, e disse: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Ora, quem estava falando era Paulo. Qual a experiência de marinheiro de Paulo? Paulo disse na carta aos Coríntios, que foi escrita antes de ter acontecido esse evento, que ele já havia naufragado 3 vezes. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Ele já sabia que aquilo era uma receita para mais um naufrágio. Paulo já havia naufragado 3 vezes. Mas espera aí, ele estava numa embarcação que fazia aquela rota continuamente. A vida deles era essa. Então, quem era Paulo para dar instrução para eles? Bom, uma pessoa que já naufragou 3 vezes. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Para Lucas ter escrito dessa forma, Lucas está querendo dizer, eles não ouviram Paulo. Eles ignoraram Paulo. Quem são eles? Que loucura ignorar Paulo. Então Lucas não estava contente com essa situação. Mas, como ele escreveu antes, fomos obrigados, estamos sob ordem deles. E o que diz? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com esperança alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Bom, eles falaram, tá certo, nós vamos parar porque o inverno está chegando. Nós vamos parar, tá bom? Mas em vez da gente parar aqui nessa cidade, vamos rodar só mais 70 quilômetros. E a gente para em Fenícia, que fica um pouquinho mais para lá. E aí lá tem infraestrutura melhor, lá a gente vai conseguir suportar o inverno, o barco vai ficar ancorado, não vai estourar o barco. Embora aqui chame bons portos, preciso confessar para você, não é bom ficar aqui não, vamos sair daqui e vamos para lá. Experiência própria, a gente navega o tempo todo. Desculpa, Paulo, entendi que você está amedrontado por 3 naufrágios, não é para qualquer um, né? Mas, vamos mais um pouquinho, vamos fazer um esforcinho que dá. Lá vai ser mais confortável, lá vai ter comida melhor, lá a gente vai poder ter uma situação bem mais favorável. Então vamos lá, pessoal, força aí, tá ok? Então tá bom, vamos lá. Só mais 6 horinhas de barco. Só mais 6 horinhas. E a gente passa o inverno lá. De repente, eles ali em bons portos, diz o versículo, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram as âncoras, tiraram as âncoras do fundo do mar e foram navegando ao longo da costa de Creta. Não é gostoso ouvir isso? Um vento suave. Eles sentiram um vento suave do sul. O vento sul é o vento que vem do sul, não é um vento que vai para o sul. Então, como o vento vinha do sul e eles estavam indo para norte, então esse vento faria com que eles tivessem uma navegação bem mais tranquila. A discussão no dia anterior foi, vamos parar aqui, está perigoso. Não, vamos mais um pouquinho. De repente, bateu um vento sul e fala assim, ei, condições ótimas para a navegação. Vamos, gente. Condições ótimas. Vamos embora. Pessoal, já, levanta a âncora e segue. E assim fizeram. Eles só iam andar mais 70 quilômetros, cerca de 6 horas, iam ancorar e parar o inverno, e que viesse o inverno, eles estariam preparados para sofrer o inverno, que não seria gostoso, mas com segurança. Ok, saíram.
Pouco tempo depois, não se sabe quando, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Gente, aqui tem um monte de informação que muda todo o jogo. Eles estavam ao sul da ilha. A ilha estava para cima. Eles estavam recebendo um vento que vinha de baixo e empurrava o barco deles para cima da ilha. De repente, eles estavam andando nessa direção. E vem um vento muito forte daquela direção. E que os empurra para longe da costa. E diz ele que esse vento era um vento nordeste. Outras versões dizem euroaquilão. A gente tem visto várias notícias de furacões que rodam alguns países. Aliás, vem muito mais da região do Caribe. E todos eles têm um nome, né? Todos eles têm um nome. O nome desse aqui é euroaquilão. O fato é o seguinte, ele ganhou esse nome porque ele era devastador. Ele ganhou esse nome para realmente mostrar que quando este vento bate, que é um furacão, se segura que vem coisa pesada. Bom, eles foram empurrados por um vento muito forte, para longe da costa, para mar aberto, e o que o texto diz? O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eles estavam pertinho de Fenícia. Era rápido. E um vento tirou eles. E se conseguirem ler, é a hora que a linha vermelha que estava costeando começa a descer e se afastar para dentro do mar. É exatamente daqui, esse miolo aqui, que eles... Está cheio de zigue-zague a linha, mas o zigue-zague é só uma forma do desenhista mostrar que eles nem sabiam onde estavam, nem sabem o tamanho do zigue-zague que foi feito, se foi zigue-zague, se eles só foram afastados. O fato é que eles foram jogados para um caminho absolutamente diferente do que previam, do que planejavam, que toda a experiência, competência, que toda a condição do barco, que todos os recursos que eles tinham favoreciam. Ficaram à deriva. A deriva, para quem não conhece a palavra, é não sei onde eu estou. Não sei para onde vou. Não estou fazendo nada, só estou indo. Só estou indo. Estão me levando, o vento está me levando. Eu não sei para onde. Eles conheciam um pouco, embora estivesse fora de reta, eles conheciam um pouco da região, a ponto de Lucas dizer: passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. O barcão carregava um barquinho que vinha arrastado. Eles tiveram dificuldade para puxar o barquinho do mar e jogar para dentro do navio. O tamanho das ondas, o balanço do barco, a dificuldade em ficar em pé, em se organizar. E eles estavam tirando aquilo porque aquilo aumentava a possibilidade de derrubar o barco, do barco virar. Então eles tinham que tirar toda a resistência possível. Você precisa retirar toda a resistência possível aos ventos contrários, para poder suportá-lo, para que ele não te destrua. Todas essas falas têm significado na nossa vida. Levantando o barco, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Lucas está dizendo o seguinte: os barcos naquela época eram feitos só de madeira, tá, gente? Não existia ferro, parafuso. Mas ele encaixava, fazia os encaixes, pá, cravou, segurou uma outra parte. Era todinho de encaixe, um Lego. E o que acontecia com todo aquele agito? A chance daquilo desmontar, uma peça
mal encaixada a CD é grande. E aí o que eles fizeram? Pegaram cordas, não correntes, cordas, e começaram a amarrar no entorno para tentar segurar os encaixes, para aquilo não desmanchar. Tamanha a violência das ondas, de todos os impactos que eles estavam recebendo nessa tempestade que não passava. E aí eles falaram assim, tira tudo, baixa a vela, diminui a resistência, não põe a gente, não vamos fazer frente para esse vento, não, pode rasgar a vela, a gente perde a vela também vai empurrar a gente para o lugar que a gente nem sabe para onde está indo. Não, não faz isso não, baixa. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Paulo disse o que mesmo? Essa viagem vai ser perigosa. Para o barco, para a carga e para as nossas vidas. O que eles fizeram agora? Joga a carga fora. As especiarias, os utensílios, tudo aquilo que estava vendido para Roma, que era dinheiro dos mercadores lá do Egito, de Alexandria, joga fora, joga fora. Aciona o seguro. Que seguro, meu filho? Nós estamos aqui no primeiro século, não é século 21, não. Que seguro? Perdeu, joga tudo fora. Joga fora, quanto menos peso, menos resistência. Segura, joga fora. Jogaram fora. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Eu fui pesquisar, não sei o que é a armação do navio. As ferramentas do navio, para consertar uma vela, para prender uma peça que soltou, uma peça de reposição, jogaram fora. E se quebrar, joga fora. Joga fora. Joga tudo fora. Jogaram a armação do navio fora. Aí vem o ápice desse relato. Não aparecendo nem sol nem estrelas, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, não para. Finalmente, ufa, perdemos toda a esperança de salvamento. Gente, lamento dizer, mas na situação que nós estamos, esse barco vai afundar a qualquer momento. Todos nós morreremos afogados. Façam suas preces, cada um ao seu Deus, porque nosso dia chegou. Era esse o espírito deles. Bom, por que eles disseram que não viam sol nem estrelas? Informação maravilhosa aqui. Naquela época, deixa eu lembrar alguns, não tinha computador. Naquela época, eles sequer tinham mapas cartográficos decentes. Eles escreviam baseados nas experiências que eles tinham de viagens anteriores. É o que a gente chama de conhecimento empírico. Naquela época, não tinha bússola. A bússola não tinha sido inventada ainda. Eles não andavam buscando norte por algum equipamento. Eles precisavam olhar onde é que está o sol e à noite precisavam ver as estrelas. Nisso eles eram muito avançados. A astronomia era uma coisa muito usada naquela época dos gregos. Desenvolveu-se demais. Só que eles estavam vivendo semanas de tempo nublado e com grandes tempestades. Eles já não tinham referência de horas nem de dias, aonde estava o sol, quantos sóis se passaram, se ele teve alguma angulação diferente, se a estrela X está aqui, está ali. Eles não sabiam mais nada. Eles já tinham virado para a direita, para a esquerda, já tinham rodopiado, eles não sabiam onde estavam. Que nem a brincadeira da cobra cega, a gente não vê dos olhos, gira a pessoa, e a hora que para a pessoa sabe se ela está no norte ou não está, ela não sabe, ela está desorientada igual a brincadeira, só que aqui é de verdade.
Então ele fala assim: não tenho sol nem estrelas, o que eu vou fazer? Não sei onde estou, não sei para onde vou. E aqui, Lucas diz que perdemos a esperança. Lucas não escreveu perderão eles. Ele escreveu perdemos nós. Um homem que já tinha vivenciado, que já tinha todo o conhecimento a respeito do histórico de Paulo, que já tinha o conhecimento de Jesus Cristo, que já tinha registrado um dos evangelhos mais profundos que está na nossa Bíblia hoje, disse: perdemos toda nossa esperança. É possível. É possível. Ai, será que eu não sou crente porque eu perdi a esperança? Perdemos. E ele, quando ele falou perdemos, ele colocou Paulo na lista, hein, gente? Ele pôs todo mundo. Bom, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, balanço, você sente até náusea o tempo todo, você tem a indisposição, e você também tem a necessidade de atenção contínua, para toda hora estar tentando salvar alguma coisa, equilibrando outra, é o tempo todo correndo pelo convés do navio para tentar aliviar as coisas e ajudar pessoas, e é um caos, por semanas, não por horas. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, prestem atenção, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Aí eu pergunto, será? Depois vocês prestem atenção nesse meu será. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. A carga e os equipamentos já tinham ido. Aí Paulo diz por quê? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, 2 pontos. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Deus veio e disse o que ele queria daquelas circunstâncias e o que ele faria de todas aquelas pessoas. Um anjo aparece e diz qual é o propósito e qual é o caminho que ele, Deus, estabeleceu. Olha que coisa. É da vontade de Deus que você compareça diante de César. Então, se eu quero que você vá chegar diante de César, não vai ter ninguém que vai impedir, nem Euroquilão, nem ventos do sul, nem ventos nordeste, nem ventos contrários de qualquer natureza, nem um naufrágio, nem o pessimismo desse povo, não tem nada que vai impedir. Então, primeiro, guarda isso, Paulo, por favor. E segundo, Deus deu-lhe as vidas de todos, por sua graça. Deus deu a quem? A Paulo. O presente de manter todo mundo vivo. Aí Paulo conclui, assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro. Ou seja, ele anunciou e as coisas continuaram difíceis. Ele não anunciou como Jesus subiu no barco e falou, acalma a tempestade, e a tempestade acalmou. O anjo chegou e falou, segura aí. O final vai ser do jeito que eu quero, do jeito que o seu Deus mandou. Mas continua a tempestade. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. O mar Adriático ele já está lá entre a Grécia e a Itália. Bom,
Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram e a sonda trazia 27 metros. A sonda nada mais era do que uma corda com uma pedra pesada, com um ferro pesado no fundo, que eles iam descer na corda e ver quanto que a corda afundou. Como eles perceberam que estava diminuindo a profundidade, eles já imaginaram que vinha pedras de fundo, porque eles não viam terra, e o navio ia bater nessas pedras e ia quebrar, furar, e eles iam morrer. Bom, por conta disso, temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa é lá atrás do barco, e faziam preces para que amanhecesse o dia. Preces, a mesma palavra que a gente usa para oração. Ercomai. Faziam preces, pedidos. Oração não é só pedido. Mas aqui, a oração que eles estavam fazendo é pedido. A oração de Jesus no Sermão do Monte é proseukomai. Tem um detalhezinho ali que muda a relação da oração. Mas aqui é só pedido, e cada um estava pedindo para o seu Deus. Para que amanhecesse. Para que amanhecer? Por que eu estou pedindo para amanhecer? Porque eu quero enxergar, eu quero ver. Eu quero que os meus olhos naturais consigam alguma referência material para eu me apoiar. Eu preciso enxergar alguma coisa. Eu não aguento ficar no escuro o tempo todo. Eu quero saber o que vai acontecer. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa na frente do navio. Os caras iam pular fora. E quando o marinheiro pula fora, é porque realmente não tem mais chance. Porque eles eram os únicos que podiam levantar a vela, baixar a vela, mexer no leme, alterar algum curso, raciocinar com carga, com peso, com âncora. Eram os únicos. Eles estavam, fugindo. Paulo percebeu. Então Paulo disse ao centurião, ao Júlio, e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Detalhezinho do relato de Lucas, muito interessante. Paulo disse: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não vão se salvar. Não eu. Porque eu estou na promessa do anjo. Eu sei que Deus me quer diante de César e eu não tenho mais dúvida que eu estarei perante César. Um detalhe pequeno. Vocês não se salvarão. Com isso, os soldados foram lá e cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pá, agora não tem salva-vidas também, tá legal? Corta as cordas, tchau, salva-vidas. Agora é um recurso a menos. Tá ficando bom, né? Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia com todos que se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu o pão e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo ao mar. A comida agora também se foi. Não tem mais comida. Fizeram a última refeição. Quando amanheceu, não reconheceram a terra. Havia uma terra, eles só não sabiam que terra era aquela, que lugar era aquele. Mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se possível. Não é que Paulo acertou? Tem terra ali, a gente não sabe onde é. Paulo disse, uma ilha qualquer. Estamos vendo ali uma praia, joga o navio na direção daquela praia, vamos embora. Cortaram as âncoras,
Ou seja, não tem mais como parar o navio. Cortaram as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. O leme é o que dá direção para o navio, tá? Aquela pecinha pequenininha, a menor peça do navio, mas que faz o navio todo ter direção quando os ventos são controláveis. Desamarraram, soltaram as cordas dos lemes, deixa ele ir, deixa o barco ir. E aí puseram as velas içadas, esticaram os panos das velas para que o vento batesse na direção daquela praia que eles estavam vendo. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa, que é a frente do navio, encravou-se e ficou imóvel. A popa, que é a parte de trás do navio, foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas, em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Não terminou totalmente a viagem, porque ainda tem o trecho dali até Roma. Mas terminou a nossa história de naufrágio. E eu preciso que vocês lembrem de algumas coisas dessa viagem. Paulo 3 vezes naufragou. E ele tinha razão para dizer, não vamos. E eu queria dizer o seguinte, a razão não é tudo. A sua capacidade de raciocinar e compreender os fatos e as circunstâncias não te faz dono de nenhuma situação. Não é assim que funciona no universo espiritual. Mesmo Paulo tendo avisado e tendo dito, eu avisei, não devia, eu te disse, não te disse. Não resolve. Porque as circunstâncias estão sob o controle do soberano Deus. A tripulação ignorou a advertência de Paulo e enfrentou a tempestade. Burra. Não. Ela também usou de racionalidade. Eles tinham experiência muito maior que Paulo. Talvez tenham passado por naufrágios também, somadas às experiências de todos. Assim anda o nosso mundo, baseado em múltiplas experiências consolidadas, que fazem com que a gente tome decisões baseadas na estatística, na probabilidade, para evitar um câncer, para evitar um assalto, para evitar uma falência, baseados em estatísticas, razão. Só que a razão, gente, de novo, não é suficiente para o absoluto, só é para o relativo. A tripulação, em desespero, tentou de tudo para salvar a vida deles, o navio e o que fosse. Mas eles chegaram a reforçar o cabo, recolheram bote, baixaram vela, lançaram carga. Todo o conhecimento técnico de navegação eles aplicaram e devem ter feito isso com maestria. Nós somos assim também. Quando a gente tem uma situação de desafio, a gente quer aplicar todo o nosso conhecimento. E Deus mostrou que não é assim que funciona. Aplique Deus primeiro antes do seu conhecimento. Busque o Espírito, entenda o Espírito e a vontade de Deus. Porque ela pode ser completamente ilógica comparada ao sistema dos conhecimentos que você adquiriu. Seja as leis de Newton, seja qualquer outra lei que você conheça, ela pode ser totalmente incoerente e ilógica. Você tem que andar no Espírito. Senão você vai fazer o que qualquer incrédulo faz. E vai falar, fiz de tudo. Tem gente que tem um ditado. Diz que Deus fala, faz o teu que eu te ajudarei. Já ouviram esse ditado? Faça o teu que eu te ajudarei. Não deu certo aqui, gente.
Deus não estava esperando esse pessoal mostrar toda a habilidade deles, todo o conhecimento para depois aplicar. Não, não. Vocês precisam entender que eu sou soberano, eu estou sobre tudo e todos, e nada está fora do meu domínio e do meu controle. Um tufão violento, conhecido como Euraquilão, atingiu o navio, levando a mar aberto, tirando toda a habilidade e competência daquela equipe, e colocando todo mundo em pânico e desespero. Veio do mal o Euraquilão? Ele é do mal? Deus arrasta a gente para situações que a gente acha que foram produzidas pelo mal. Mas o seu papel é tentar descobrir Deus na história. E não lamentar o tufão. Não lamentar a destruição. Não lamentar as perdas. Mas se entender no processo. Não é você se proteger, é você se lançar na direção do vento. A tempestade durou dias, a ponto de não conseguirem mais ver o sol e as estrelas. E aí eles não conseguiam navegar. Só se confiaram nos recursos humanos, nos recursos físicos, nos recursos materiais. Não aprenderam que o que domina toda a matéria é o Espírito. Em meio ao caos e desesperança, Paulo recebeu uma mensagem divina. Deus sempre manda mensagem divina. Você não precisa ver um anjo na sua frente. Se você buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, se você se confiar e não quiser controlar a sua vida, mas quiser deixar a sua vida sob controle dele, você vai receber a instrução do Espírito sobre o que fazer na hora que acontecer, seja o que for. Fortalecido pela fé, no que Deus ia fazer, Paulo tomou coragem, foi lá e falou para aquele monte de gente que tinha certeza do que ia acontecer, e falou assim, não vai acontecer assim. Tomem coragem e confiem no que eu estou falando. E aí eu digo para vocês, tem que ter coragem nesse mundo, para falar aquilo que é verdade. Porque pode parecer totalmente anticientífico. Pode parecer totalmente irracional. E aí você não fala porque você não quer contrariar as pessoas que pensam assim, ou não quer sofrer o dano que essas pessoas vão lançar sobre você por se declarar assim. Tem que ter coragem para anunciar a verdade como ela é. A promessa divina foi cumprida e todos desembarcaram com segurança em Malta. A promessa divina vai ser cumprida e todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo vão desembarcar na Nova Jerusalém para a glória de Deus e pela eternidade, sem choro, sem dor, sem sofrimento. Vai ter que passar por este barco, vai ter que andar nessa tempestade, nesse tufão. Vai ter desmantelamento, vai perder recurso material, vai perder saúde. Não importa o que vai acontecer, ou talvez não aconteça nada. Cuidado, existe um ditado na Marinha, entre os grandes postos da Marinha, não sei se tem alguém da Marinha aqui, que eu ouvi de um marinheiro da Escola Naval, lá no Rio de Janeiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não desenvolve a fé de ninguém. É quando a turbulência vem que a gente sabe se você tem habilidade para enfrentá-la. A esperança fundamentada na fé de Deus, que Deus declarou por meio de Paulo, foi que superou o medo da morte. O medo veio, mas ele não foi o objetivo e não foi o fim daquelas pessoas. Aquelas pessoas enfrentaram tudo aquilo, porque agora elas tinham algo pelo qual esperançar. E mesmo com medo, eu vou esperar isso acontecer, porque é isso que está prometido. O medo é circunstância. A chegada é uma certeza. Agora, só para vocês saberem, depois de 3 meses que eles ficaram nessa ilha, essa ilha se chamava Malta, ainda existe até hoje, ela é famosíssima, está cheia de igreja lá em Malta, por conta desse episódio de Paulo.
Ele ficou 3 meses lá, pregou o evangelho plenamente e anunciou para todos o propósito de Deus e curou pessoas e foi tratado como um Deus. E teve o episódio da cobra que o picou, né, da cobra venenosa e que nada o feriu. E a história continua linda. Bom, uma coisa só que eu falei bastante, eu não sei se vocês perceberam. Por acaso vocês perceberam o papel dos ventos? O tempo todo, a história toda foi sobre ventos. Vento numa direção, vento na outra direção, vento de tudo que é lugar. A palavra vento é pneuma. É a mesma palavra usada para espírito. Pneuma. A gente não consegue fazer nada sem materializar, né? Então a gente chamou o espírito de pneuma, o vento de pneuma. Para dizer, então é aquilo que a gente não pega, aquilo que a gente não abraça. João escreveu no capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Temos que andar ao sabor do vento, do Espírito. Não podemos andar no ritmo da sociedade e dos planos desse mundo. Vamos esperançar as pessoas com essa mensagem de salvação. Elas estão nesse mundo turbulento. Elas estão nesse caos, nessa tempestade. Elas precisam ouvir a mensagem de salvação, mas precisa de gente com coragem. Vocês precisam ter coragem, nós precisamos ter coragem para dizer, aceite a Jesus. Entregue sua vida a Jesus, abra mão de tudo o que você tem. Abra mão de todas as relações, de todas as pessoas, de todo o dinheiro, de todo o título, de tudo aquilo que você plantou, que é projeto de vida e que você chama de sucesso. Joga tudo isso para fora desse barco agora. E fica do jeitinho que chegaram todas as pessoas desta viagem, sem nada, só com o corpo. É assim que você se apresenta diante de Deus. É assim que você se apresenta e é recebido e termina a sua viagem pelo Espírito. Não dá para fazer como Ananias e Safira, guardar um pouquinho do dinheiro do terreno que você vendeu. Não dá para você guardar um pouquinho do seu estilo de vida. Não dá para você tentar padronizar um pouquinho a sua família para poder incluir tudo ali, respeitar a vontade, o desejo de cada um. Não dá, tem que ser você por inteiro e sozinho, e sem nada. Você não pode ter nada em que confiar para de fato ter se entregue. Fé é exatamente isso. Fé é eu me entregar todinho, sem nada, sem nenhum recurso, nas mãos daquele em quem confio. Muitos têm feito isso para o mundo. Eu proponho, todos nós fazermos isso continuamente para Deus. Vamos nos tratar também da mesma forma. Vamos nos esperançar, não com as circunstâncias. Vamos nos esperançar com a Nova Jerusalém. Vamos viver essa vida, não pelos riscos que ela oferece, mas pela vitória que o Senhor Jesus já nos deu, lá na vitória, na ressurreição que Ele teve depois de morte e morte de cruz. Eu faço um apelo à pessoa que talvez tenha ouvido isso e está tentando conciliar Jesus com sua vida e com esse mundo. Não dá, enquanto você tiver alguma coisa no seu barco para tentar te salvar, como plano B, você não se entregou a Jesus. Você está com uma vida religiosa, você está com uma vida cheia de regras, você está com uma vida disciplinada, mas você não está vivendo nas mãos de Jesus. Larga de ser medíocre, larga de ser falso com Deus, seja sincero com Ele, entregue tudo.
Ah, se eu tivesse saúde, o Senhor me agraciar. Não tem saúde na lista. Ah, se o Senhor me der pelo menos uma casinha, não tem casinha própria. Uma família saudável, não tem família saudável. É pai contra filho, filho contra pai. Ah, uma terra de paz, não tem. O mundo jaz no maligno. O que eles estão construindo é o quê? Esse mundo está destinado a construir a nova Jerusalém? Eles querem que todos sirvam ao Senhor? Eles querem respeitar a sua fé? Eu convido a cada um de vocês a reanalisarem a sua fé. Se você entrou aqui pela primeira vez, eu te digo, você é a pessoa mais felizarda desse lugar. Porque você tem a oportunidade de abraçar uma eternidade com Deus hoje e agora. Desde que você largue tudo e se entregue nas mãos de Deus. Pensa nisso. Fecha seus olhos agora, por favor. Pensa na sua vida e na sua relação com Deus. E agora pensa nisso que Paulo escreveu 2 anos antes de passar por este naufrágio. Está lá em Romanos 8, 37 e 38, e diz assim: pois eu, Paulo, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você depositou e deposita a sua vida sem nenhum recurso, só você sozinho, nas mãos de Deus, nada vai te separar do amor de Cristo. A separação já está feita na dimensão espiritual. O que alguns chamam de julgamento já foi. É a sua decisão diante da chamada de Jesus que te faz salvo ou perdido, ou separado ou junto de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, por favor, diga em alto bom som para eu ouvir: eu creio. Diga agora: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor. Fale e declare. Eu quero saber se você tem coragem de falar. Porque precisa falar para esse mundo. Fale com muita ousadia onde quer que você esteja. Essa é a mensagem. E se você nunca tinha ouvido essa história, fale: Jesus, eu creio no Senhor e eu me entrego agora toda a minha vida. Não quero saber das circunstâncias. Eu entrego agora a minha vida para que o Senhor a dirija, porque eu quero passar a eternidade com o Senhor. Se você entendeu essa mensagem, se você sentiu o Espírito te tocar, se você está sendo convidado por algo que você nunca foi convidado, e se você tiver coragem e ousadia, levante a sua mão agora e diga: eu creio no Senhor Jesus. Eu recebo essa mensagem. Amém. Precisa de coragem. Não dá para ficar dentro desse barco sem Jesus. Ainda que você morra, ainda que você sofra, ainda que você perca qualquer coisa, nada disso vai ser de fato perdido. Deus vai te resgatar, vai te restaurar, vai te dar um novo corpo incorruptível, um corpo que não morre pela eternidade. Mas é necessário crer, e crer significa abrir mão de tudo. Não viva uma vida religiosa. Ela é um recurso material que você construiu e que não vai te deixar salvo ao final dessa viagem.